Santa Rita de Cássia, Santa Rita de Cássia, bem-vindos irmãos e irmãs ao Santuário de Santa Rita de Cássia, nosso santuário diocesano. Queremos dar as boas-vindas a todos que se fazem presentes neste belíssimo santuário edificado para o louvor de Deus, para o nosso encontro com a palavra, com a Eucaristia, com o sacramento da penitência, para o nosso encontro fraterno, como irmãos e irmãs. O santuário é a verdadeira casa da palavra, da Eucaristia e o encontro de irmãos. E como é bonito vermos a nossa igreja cheia, porque verdadeiramente temos a confiança em Deus, que é nosso grande Pai, e temos também a grande confiança que Santa Rita é também a mulher, a mãe que acolhe cada um de nós sob a proteção da sua poderosa intercessão. Como assim nós recorremos a ela como a santa das causas impossíveis. Nós queremos nos acolher nesta manhã festiva, você que está aqui no nosso santuário e você que reza conosco pela Rede Vida. Nós agradecemos a sua participação conosco, unidos no Brasil, em outros países que também podem nos acompanhar. Agradecemos a sua presença pela TV Século 21. Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso santuário de Santa Rita de Cássia. Também você que nos acompanha pela DTTV, pela TV Santa Rita de Cássia, pelas páginas da nossa diocese, que também fazem a transmissão, compartilhando esta belíssima Eucaristia. É a missa de Santa Rita, é a missa da bênção das rosas, a missa onde nós reunimos maior número de peregrinos que vêm à nossa cidade, a querida cidade de Cássia, para louvar, agradecer a Deus pelas graças, bênçãos recebidas através de Santa Rita de Cássia. Vamos nos acolher todos agora, bem forte, com uma calorosa salva de palmas. Bem-vindos ao Santuário de Santa Rita de Cássia. Uma salva de palmas mais forte ainda. Bem-vindos, bem-vindas ao nosso Santuário de Santa Rita. Acolhemos mais uma vez todas as cidades que já foram citadas antes, acolhendo aqui no nosso santuário. E de forma geral, nós queremos acolher toda a Diocese de Guaxupé, que desde ontem, já na celebração da dedicação desse santuário, oferecendo um culto perfeito a Deus, na dedicação deste santuário, nós queremos também acolher cada peregrino, aqueles que vieram a pé, aqueles que vieram também de motocicleta, bicicleta, de ônibus, veículo particular. Seja então muito acolhido aqui nesta casa de oração, o nosso santuário. Sejam bem-vindos todos, para que nós possamos celebrar bem esta Eucaristia. Que os povos te celebrem, ó Deus, que todos os povos te celebrem. É com o coração preenchido de gratidão ao Senhor que neste dia o bendizemos e louvamos pela generosidade com o qual Ele abençoou os devotos de Santa Rita, permitindo-nos ter tão grandioso e belo santuário, o maior dedicado à nossa amada padroeira. Nossa igreja se rejubila e se apresenta para celebrar
os santos mistérios de Cristo, tendo como testemunho de fé nossa estimada padroeira e intercessora Santa Rita de Cássia. Este lugar santo se torna, a partir desta comemoração, uma terra santa, onde emanará a paz do Senhor e as bênçãos do Altíssimo. Permaneçamos em Deus e deixemos que o Espírito Santo nos conduza pelos caminhos da vida, onde, guardando a palavra do Senhor, percorremos a estrada da salvação que nos levará ao céu para contemplarmos a face do Pai misericordioso na companhia da Virgem Maria, dos anjos e dos santos. Com o coração vibrando de alegria, nos preparemos para celebrar a Santa Eucaristia. Acolhemos a procissão com o nosso bispo diocesano, sacerdotes que se fazem presentes, diáconos, seminaristas e religiosos, cantando.
microfone. Nós os pedimos, ó Senhor nosso Deus, que nos conceda a sabedoria e a fortaleza da cruz que vos dignastes em enriquecer Santa Rita de Cássia. Nós, neste santuário dedicado a Santa Rita de Cássia, queremos agora acolher a relíquia de Santa Rita de Cássia. Sim, o Senhor está entre nós. Sim, Santa Rita também está entre nós. Trazem a este altar a relíquia de Santa Rita Tiago Castro, representando todos que trabalharam na edificação deste santuário, representando também cada paroquiano e cada membro da nossa querida cidade de Cássia, representando toda a diocese de Guaxupé, todos os devotos e devotas de Santa Rita, Ana Maria. Acolhemos com fé, com devoção, a relíquia de Santa Rita.
som. Uma salva de palmas. Santa Rita está entre nós. Viva Santa Rita de Cássia! Viva Santa Rita de Cássia! Lição de vida, sofrer, amar, levando a cruz. Acompanhemos agora com o nosso bispo a saudação inicial e em seguida nós teremos a leitura do decreto de criação deste santuário, feito pelo Padre Pedro, e também da provisão do novo reitor, Padre Michel Donizete Pires. Acompanhemos com fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Gostaria nesse momento de nomear aqui a imprensa. Assessoria de Comunicação da Paróquia Bom Jesus do Passo, Jornal do Tempo, Rádio Super, Rádio Flora, Rádio Vitor, Onda Sul, Pascom, Jornal Vanguarda, Rede Vida, TV Aparecida, Web TV, Alternativa. Quero saudar também, neste momento, as nossas autoridades, que muito nos honram neste dia tão marcante na história deste município, dessa cidade, bem como também para o estado de Minas, porque essa notícia já está rodando o mundo. Esse santuário dedicado a Santa Rita de Cássia, o maior do mundo dedicado a Santa Rita. E ainda nestes dias, observando também os meios de comunicação, fizeram uma bonita divulgação desse santuário. É uma honra, um prazer muito grande ter aqui entre nós o excelentíssimo senhor governador Romeu Zema, o excelentíssimo prefeito municipal Cássia Remo. Veja aqui também deputados estadual, federal. Uma alegria, os acolho de coração, na pessoa do senhor governador. Acolho também as demais autoridades aqui presentes, que eu sei se encontram aqui, prefeitos dos nossos municípios aqui da região, bem como vereadores. Acolho e saúdo também as autoridades civis e militares. Sejam muito bem-vindos. Dom José Lanza Neto, por gratuita eleição do Senhor Jesus, Bispo de Guaxupé, Minas Gerais, em paz e comunhão com o Santo Padre e o Colégio Episcopal, decreto de ereção. Desde o ano de 1866, sob o regime do padroado, quando através das letras de Dom Sebastião Pinto do Rego, Bispo de São Paulo, do Conselho de Sua Majestade e Comendador de Cássia, desmembrada do município de Passos, na forma do Sagrado Concílio Tridentino, com todos os direitos, privilégios, honras, insígnias e distinções,
considerando que numerosos passaram a correr piedosamente à paróquia Santa Rita de Cássia, na cidade de Cássia, Minas Gerais, e de longa data livremente consideram e tratam como santuário, levando em conta que a Voluntas Fidelis levou à construção e à doação de uma grande e bela igreja na cidade de Cássia, Minas Gerais, para que esta diocese de Guaxupé se dedique a Santa Rita de Cássia, tendo em vista o bem espiritual da porção do povo de Deus, confiada a seus cuidados pastorais. Pelas presentes letras, erijo o Santuário Diocesano de Santa Rita de Cássia, na cidade de Cássia, Minas Gerais, tendo sua sede na recém-construída igreja, cita a Avenida Doutor Tito, 1301, CEP 37.980.000. Oriento que, sob minha coordenação, sejam elaboradas as prescrições de uso interno sacramental da comunhão eclesial, sinal de esperança, convite à alegria e apelo à conversão e à renovação. Pontifício Conselho para a Pastoral dos Migrantes e Itinerantes, de 8/5/99. Determino que em todas as semanas haja horários oportunos para que os fiéis possam se aproximar do sacramento da penitência. Atribuo ao santuário apenas e tão somente o território descrito em escritura de registro do imóvel. Comunique-se a quem possa interessar-se e arquiva-se na chancelaria desta igreja particular, dados nesta cidade episcopal de Guaxupé, aos 18 de fevereiro de 2022. Dom José Lanza Neto, bispo diocesano, Padre Sidney da Silva Carvalho, chanceler do bispado. Dom José Lanza Neto, por gratuita eleição do Senhor Jesus, bispo de Guaxupé, em paz e comunhão com o Santo Padre e o Colégio Episcopal. Provisão. Tendo em vista a necessidade de designar um responsável para o Santuário Diocesano de Santa Rita de Cássia, na cidade de Cássia, Minas Gerais, levando-se em conta que o reverendíssimo Padre Michel Donizete Pires reúne as condições requeridas pelo direito eclesial vigente, em conformidade com os cânones 556 ao cânone 563. Pelo presente instrumento, nomeio para o ofício de reitor do Santuário Diocesano de Santa Rita de Cássia, o reverendíssimo Padre Michel Donizete Pires, pelo período de 6 anos a contar da presente data. Disponho que a posse canônica do supranomeado aconteça durante a missa solene do dia 22 de maio de 2022, às 9 horas, quando emitirá a profissão de fé e, seguindo o costume, renovará o compromisso de desempenhar fielmente o ofício encomendado. Comunique-se a quem possa interessar e arquiva-se na chancelaria desta igreja particular, ocorrido na sede episcopal de Guaxupé, aos 18 de maio de 2022. Dom José Lanza Neto, bispo diocesano, Padre Sidney da Silva Carvalho, chanceler do bispado. Acolhemos com uma salva de palmas a provisão do novo reitor deste santuário, Padre Michel Donizete Pires. Vamos agora acolher então a profissão de fé
realizada pelo Padre Michel, reitor do Santuário Diocesano de Santa Rita de Cássia. Eu, Padre Michel Donizete Pires, creio firmemente e professo todas e cada uma das verdades contidas no símbolo antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele, todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Com firme fé, também creio tudo o que na palavra de Deus, escrita ou transmitida, se contém, e que é proposto como divinamente revelado e de fé pela Igreja, quer em solene definição, quer pelo magistério ordinário e universal. Firmemente também acolho e guardo todas e cada uma das afirmações que são propostas definitivamente pela mesma Igreja a respeito da doutrina sobre a fé e os costumes. Enfim, presto minha adesão com religioso acatamento de vontade e inteligência às doutrinas enunciadas, quer pelo Romano Pontífice, quer pelo Colégio dos Bispos, ao exercer o magistério autêntico, ainda que não sejam proclamadas por ato definitivo. Irmãos e irmãs, nos apresentamos ao Senhor da vida, reconhecendo os nossos limites, as nossas fraquezas. Na sua bondade, Ele nos acolhe e na sua misericórdia perdoa também todas as nossas infidelidades. Nós quem te
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, dai-nos celebrar com fervor esses dias de júbilo, em honra do Cristo ressuscitado, para que nossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Sentados, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Com atenção, preparemos o nosso coração para ouvirmos a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, chegaram alguns da Judéia
e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos, se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão, e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e anciãos. Então, os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia, como Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles, enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindo do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abastecer-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem de se evitardes estas coisas. Saudações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que as nações vos glorifiquem, que todas as nações vos glorifiquem, que as nações vos glorifiquem, que todas as nações vos que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. As nações vos glorifiquem, e todas as nações vos glorifiquem.
Apocalipse de São João. Um anjo me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como de uma pedra preciosíssima, como o brilho do jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não vi templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus é a sua luz, e a sua lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Clamemos o Santo Evangelho de pé. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Isso é o que eu vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo
e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para meu Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Acolhemos neste momento a reflexão com o nosso bispo diocesano, Dom José Lanza Neto. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez quero acolher você presente nesse santuário dedicado a Santa Rita de Cássia. Nós já temos consciência da valorosa presença de Santa Rita na igreja. E a constatação é isto: tantas e tantas pessoas devotas que gostam, que procuram, que se dirigem a Santa Rita numa atitude de amor, de devoção, de admiração, e quem sabe muitos se identificam com ela por tudo aquilo que ela fez, por tudo aquilo que ela conquistou, principalmente a partir da dor, do sofrimento, do conflito, das rivalidades, das vinganças, porque Santa Rita vivia tudo isto no seu dia a dia, junto de sua família, na sua casa. E ela sai vencedora, porque ela espera, porque ela confia em Deus, no Cristo. E ela procurou sempre pautar a vida no Cristo Senhor. Quem sabe a cada dia na oração, na perseverança, na constância da fé. Uma mulher que impressionou o mundo, uma mulher que nos impressiona. Tanto é que nós estamos aqui neste santuário. Então quero acolher você que está aqui celebrando, participando, rezando, você que caminhou, você que viajou, você que veio mais de perto, mais de longe, quem sabe deixando algumas coisas também em casa, exatamente para visitar esse santuário, esta casa nova que nós recebemos, e visitar esta querida santa. E cada um a seu modo vai fazer o seu pedido, buscando a sua graça, confiando em Santa Rita, que ela interceda a Deus por nós, assim como ela alcançou tantas graças, tantas bênçãos, e foi vencedora nas dificuldades. Portanto, nós temos um exemplo
nós temos diante dos nossos olhos alguém que viveu intensamente a fé cristã. Que bom que você veio, nós estamos felizes. Vou exagerar aqui, esta igreja acolhe 5.000 pessoas sentadas, 2.000 pessoas em pé. Eu acredito que tem mais gente aqui, muito mais. E o nosso coração palpita, bate muito mais forte e esperançoso de que este lugar seja de fato um lugar de encontro de pessoas que se propõem a buscar a vida cristã, a vida de fé, a vida familiar. Quero também saudar aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação, o rádio, a TV, as redes sociais. Tem muita gente que gostaria de estar aqui hoje, mas está rezando conosco à distância. Que bom que você está rezando conosco, que você, do seu lugar, da sua casa ou no seu carro, onde você estiver, que Santa Rita também te abençoe, que ela consiga te alcançar, dando a você graças, bênçãos. Uma pessoa daqui, do nosso meio, desta cidade, teve esta grande inspiração. Ontem usei a palavra intuição, mas vamos falar inspiração, um sonho, e quis aqui construir este lugar, esse santuário. Eu queria fazer uma comparação com a segunda leitura que nós ouvimos do Apocalipse de São João, que está falando de Jerusalém e projeta a cidade de Jerusalém como a cidade santa, a cidade junto de Deus. E olha que Jerusalém muitas vezes foi rebelde, foi infiel ao Senhor. E quem escreve o Apocalipse São João é o mesmo evangelista que nós ouvimos hoje. E ele fala desta cidade. E nesta cidade ele está projetando a nova humanidade. E essa nova humanidade, ela é feita, ela é alicerçada da fé. Ela é alicerçada pela glória de Deus. Porque a glória de Deus é a sua luz. Quem tem a luz não caminha nas trevas, quem tem a luz não tropeça. E diz assim: a glória de Deus habita esta cidade celestial, esta cidade santa, e a glória de Deus se faz presente. E esta outra palavra chama muito a nossa atenção. E a lâmpada é o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é o centro, é a base. Ontem nós ouvimos essa expressão bonita, é o alicerce. O Paulo Flávio sonhou esta cidade santa. Este lugar está cheio da glória de Deus, está cheio de luz, assim como o seu coração. Você que veio de longe, especialmente, quem sabe você fez uma caminhada até sofrida, mas você está cheio de luz, que é a glória de Deus, porque Deus quer morar exatamente no seu coração, na sua vida, que na verdade foi todo esforço que Santa Rita fez. Poderia estar tudo escuro à sua volta, por causa dos maus entendidos na sua família, na sua casa,
mas o coração de Santa Rita estava cheio de luz, cheio de entendimento, cheio de discernimento. E quem tem a luz, o discernimento, o entendimento, não pode errar. Não pode errar. Numa celebração que nós realizamos, ainda na parte externa aqui do santuário, eu dizia para o senhor Paulo Flávio, que de alguma forma ele estava também levando o Evangelho bem longe, fazendo com que o Evangelho entrasse no coração das pessoas, porque quem faz uma obra como esta, com certeza, é no desejo, é na intenção, é na verdade, de que a palavra de Deus seja a nossa luz, que Deus possa nos alcançar em nossas necessidades. Obrigado, Paulo Flávio de Melo Carvalho, juntamente com a sua família. Obrigado, Paulo Flávio, juntamente com a sua família, a sua esposa. Eu não sei se nós merecemos este presente, mas nós o recebemos. Estamos acolhendo de coração. E acredito eu, que todos os devotos de Santa Rita se sentem hoje diferentes, alegres, porque estão sendo abraçados, estão sendo acolhidos. É por esse santuário. Eu queria também dar uma palavrinha bem rapidinha ao Padre Júlio. Ele merece também a nossa atenção, ele merece uma palavra. O Padre Júlio, que era o pároco da paróquia e que se propôs aqui conosco a fazer os primeiros caminhos. E assim foi feito. Ele se dedicou muito, a quase o ponto de perder a saúde. Então eu quero deixar aqui registrado a minha gratidão. A minha gratidão ao Padre Júlio, bem como todas as equipes, não só da igreja, mas também as equipes que o senhor Paulo, me permita dizer Paulo, contratou para que esta obra pudesse estar pronta, para que hoje, então, nós pudéssemos inaugurar esse santuário. Que bom, nós estamos aqui. Eu queria, se bem que eu já fiz uma referência à segunda proclamação da carta, do livro do Apocalipse, mas eu queria falar ainda algumas palavrinhas, tenha um pouquinho de paciência, por favor, a respeito do Atos dos Apóstolos. Nós estamos vivendo o tempo pascal, por isso o círio pascal aceso, nos indicando a presença de Jesus, vivo e ressuscitado. Os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos estão trabalhando, estão evangelizando. Mas evangelizar não tem problema, evangelizar não tem nenhuma dificuldade. Como tem dificuldades, como tem embaraços. O evangelho está sendo levado por Paulo e Barnabé até a cidade de Antioquia. Os pagãos. O evangelho chega muito longe, é levado muito longe, porque assim era a intenção do Filho de Deus, que o seu evangelho, a sua pessoa, a sua mensagem, pudesse chegar em todos os cantos da humanidade. E por isso que a gente ouvia no livro do Apocalipse, a Jerusalém Celeste, né? Quantas portas ela tinha, várias portas contendo o nome dos apóstolos,
das 12 tribos de Israel, mas as portas também estavam abertas e direcionadas para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. É para falar da universalidade do Evangelho, da Palavra de Deus. É para falar da catolicidade da igreja. Porque nós não estamos na igreja celeste, né? Nós estamos na igreja terrestre. E aqui é mais difícil, né? Aqui é difícil nós fazermos o nosso caminho, mas não tem outro caminho. É por este que nós precisamos passar. Mas então, alguns lá de Jerusalém começaram a influenciar aqueles que tinham recebido o Evangelho e queriam impor os costumes, as tradições, as leis de Moisés. E foi realizado o primeiro concílio de Jerusalém, a primeira grande reunião, para que tivesse um entendimento. Olha, gente, o que serve para nós aqui pode não servir para esta outra realidade. E o Evangelho então vai entrar na onde? Nos costumes, na cultura. Mas cada povo, cada nação tem uma cultura, tem uma educação, tem um jeito de ser. Então nós não podemos impor, não podemos fazer isso como um peso para esses irmãos e irmãs. O Papa Francisco está promovendo agora o sínodo para escutar as igrejas, porque sínodo significa caminhar juntos. Sínodo significa quem caminha junto tem que escutar. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos prestar atenção à nossa volta. O que se fala aqui, ali, acolá. Como que as pessoas estão se comportando, como as pessoas estão fazendo o seu caminho. Isso é o sínodo. E aconteceu essa primeira sínodo de Jerusalém, lá no início do cristianismo, quando estava se fazendo a passagem do judaísmo para o cristianismo. E encerrando a minha fala, só gostaria de dizer que caminhando como igreja, porque nós não caminhamos separados da igreja, Santa Rita nunca caminhou separada da igreja, jamais. Tanto é que Santa Rita viveu a igreja doméstica. E como se isso não bastasse, depois de viúva, ela se torna uma religiosa. A família religiosa, ela deve expressar a vida da igreja, assim como a família, o pequeno núcleo, deve expressar a vida da igreja. E para nós vivermos bem, o Evangelho nos promete duas coisas. O defensor, quem é o defensor? Quem é o paráclito? Quem é o advogado? O Espírito Santo, né? É aquele que vai nos iluminar, é aquele que vai nos ajudar, aquele que vai fazer com que tomemos consciência da realidade, da nossa vida, da fé. É o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo também não erra, porque o Espírito Santo é luz. Então essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, a paz. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Oh, meu Deus do céu, como nós estamos vivendo um clima difícil, especialmente quando entra uma guerra. Aí nós perdemos a paz, perdemos a tranquilidade, não tem nem a paz inquietante. Nós perdemos a tranquilidade. Precisamos lutar pela paz, precisamos rezar pela paz. E Santa Rita fez o quê? No ambiente de conflito, ela construiu, instalou a paz. Teresa de Calcutá dizia o seguinte: quer mudar o mundo? Comece na sua casa. Então você que veio aqui, querido devoto, peregrino, nós possamos então, nesta manhã, na inauguração desse
santuário dedicado a Santa Rita, nós possamos sair bem ou mais conscientes do que significa ser cristão, ser cristã. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Diante do Senhor, Pai das misericórdias, sempre atento às nossas necessidades, disposto a ouvir o apelo do seu povo, confiamos nossas preces comunitárias, dizendo: abençoai-nos, Senhor. Pastor do rebanho, iluminai o Santo Padre, inspirai os nossos bispos, especialmente Dom José Lanza Neto, e fortalecei todos os sacerdotes e os diáconos, para que possam trabalhar incansavelmente pelo anúncio do Evangelho. Nós vos clamamos. Pela intercessão de Santa Rita, abençoai-nos, Senhor. Luz do mundo, promovei a paz e a fraternidade entre os povos, favorecendo que este santuário diocesano irradie as graças necessárias para que o nosso mundo seja mais parecido com o reino de Deus e todos os fiéis vivam conforme a vontade do Senhor. Nós vos clamamos. Pela intercessão de Santa Rita, abençoai-nos, Senhor. Pão da vida, lançai sobre nós a sabedoria e a fé necessárias, para que nunca nos afastemos do olhar cuidadoso do Senhor, que nossas comunidades e famílias estejam sempre reunidas em torno da palavra e dos sacramentos. Nós vos clamamos. Pela intercessão de Santa Rita, abençoai-nos, Senhor. Jesus, caminho, verdade e vida, protegei e guiai pelas estradas da vida todos os fiéis devotos, especialmente os devotos que participam desta festa em louvor a Santa Rita de Cássia, para que retornem com segurança às suas casas e voltem em breve com alegria ao nosso santuário. Nós vos clamamos. Pela intercessão de Santa Rita, abençoai-nos, Senhor. Porta de salvação, cumulai de bênçãos todos aqueles que trabalham pela construção e início das atividades do novo santuário, sacerdotes, leigos e instituições, parcerias, especialmente o doador integral da obra, o senhor Paulo Flávio, que possam ser retribuídos com inúmeras graças vindo de vossa vontade. Nós vos clamamos. Pela intercessão de Santa Rita, abençoai-nos, Senhor. Rezemos pelo município de Cássia, que faz aniversário neste dia. Quero parabenizar a todos também. Rezemos por todos aqueles que governam este município, sempre atentos às necessidades do povo, sempre atentos também ao bem comum, e para que aqui reine
a paz, o trabalho, a alegria. E ainda rezemos também pelas autoridades aqui presentes, especialmente o nosso governador, para que também, atento às necessidades do povo, ao clamor do povo, não lhes falte a força e a coragem. Nós os pedimos. Pela intercessão de Santa Rita, abençoai-nos, Senhor. Ouvi, ó Deus da vida, as intenções que vos apresentamos, além daquelas que todos os fiéis apresentaram no silêncio do seu coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados. Momento do nosso ofertório, nós colocamos sobre o altar o pão e o vinho, que será para nós o alimento, o sustento desta Eucaristia. Você pode também colaborar conosco neste momento, fazendo a sua oferta para aqueles que são responsáveis, que estão entre vocês, e também pelos cofres que estão espalhados pelo nosso santuário. Ajude-nos também nesta grande obra de evangelização. Ofertemos cantando. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Subam até vós, ó Deus, as nossas preces com essas oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor aos sacramentos do vosso amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo nesse tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós os aclamamos cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Santa Rita de Cássia e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Cedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos e filhas. Digamos juntos: Pai nosso, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Se me amardes, guardareis meus mandamentos, diz o Senhor. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, e permaneça convosco para sempre. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Momento da nossa comunhão com o Senhor.
Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Façamos a nossa comunhão com tranquilidade. Os ministros, padres, eles irão pelos corredores. Então nós pedimos que aqueles que estão centralizados nos bancos, que possam também sair com tranquilidade, ir até o ministro. Comungue sempre na frente do sacerdote ou do ministro da comunhão eucarística. Você que está conosco, rezando também de seu lar, faça sua comunhão espiritual com o Senhor. Agradeça, porque o Senhor também chega ao seu lar, ao seu coração, à sua família. Guarde o Senhor no seu coração, para que Ele seja vida na tua família, na tua história. Cantemos.
dia a você, telespectador da Rede Vida, o canal da família. Em nome da Diocese de Guaxupé, aqui diretamente do Santuário Diocesano de Santa Rita de Cássia, nós queremos agradecer a você que acompanhou essa linda celebração diretamente aqui do Santuário e agradecer também à Rede Vida, o canal da família, pela transmissão dessa Santa Missa. Fiquem com Deus. Por intercessão de Santa Rita de Cássia, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Rita de Cássia, rogai por nós.